Oi, meninos. Vamos lá para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o sistema nervoso. E aí, quando a gente fala de sistema nervoso, eu estou me referindo ao conjunto de componentes que comandam todos os meus outros sistemas. E aí, por que não iniciar exatamente pelo sistema nervoso, né? É importante que vocês saibam que todos os sistemas eles têm um conjunto de atividades a serem realizadas, exatamente por isso que eles são chamados de sistema, né? São um conjunto de órgãos que realizam determinada função. E essas funções elas só conseguem ser realizadas em sua maioria, em sua grande maioria, porque existe um conjunto de células especializadas em comandar e trazer de volta esses comandos. E aí eu estou me referindo exatamente ao sistema nervoso, que é esse conjunto de tecidos, e aí vocês devem lembrar que o conjunto de tecidos, eu estou me referindo ao conjunto de células, né, que são especializadas em funções de excitabilidade e condutividade. O que é essa função de excitabilidade e o que é essa condutividade? Quando eu estou me referindo à excitabilidade, eu estou me referindo à ligação que essas células têm em receber esse comando e perceber que está recebendo esse comando. E quando eu estou me referindo à condutividade, eu estou me referindo ao fato de que essas células são responsáveis por levar e trazer esses comandos através do nosso corpo. O sistema nervoso ele é dividido basicamente em dois. Eu tenho um sistema nervoso central, e aí de uma forma bem simples, eu estou dizendo que o sistema nervoso central é aquele formado pelos componentes e órgãos que estão no centro, como o encéfalo, a medula espinhal, que estão localizados dentro do crânio e dentro da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico, como o próprio nome periférico traz, eu estou me referindo ao conjunto de componentes que estão localizados longe do centro. E aí eu estou me referindo aos pares de nervos cranianos e aos pares de nervos espinhais. A gente vai conhecer um pouquinho deles daqui a pouco, tá bom? O sistema nervoso, ele é responsável por levar e trazer os comandos para o sistema nervoso central, e ele está ligado nos músculos, ele está ligado em outros órgãos ou outros componentes que são responsáveis por comandar-nos voluntariamente. As fibras nervosas, elas estão distribuídas nos músculos lisos, nos músculos estriado cardíaco, e aí essa parte de músculo que eu não comando vai ser de responsabilidade do sistema nervoso autônomo. Vocês vão entender isso com mais calma, isso é uma introdução básica, tá bom? O sistema nervoso, ele é formado por um organismo que ele é como se fosse uma rede de comunicações. Sabe a rede elétrica? E leva a energia para a tua casa, faz os teus aparelhos ligarem. É basicamente assim que funciona o sistema nervoso. Como é que funciona isso? Certeza que existe uma central, uma rede que distribui toda essa energia. Os fios, eles levam a energia através dessa rede, a partir dessa rede, né? E aí eles levam a energia para a tua casa. É exatamente dessa forma, uma forma meio simples de explicar o sistema nervoso, que ele funciona. E aí, esse sistema nervoso central, ele é formado basicamente pelos neurônios, e aí é importante que vocês saibam que a célula nervosa são os neurônios. Se existe uma célula que compõe o sistema nervoso, são os neurônios, e essa célula e as células da glia, a gente vai já entender um pouquinho quem são elas. Os neurônios, eles são a principal peça, eu não vou dizer fundamental, mas é a principal peça responsável pela condutibilidade e excitabilidade desses comandos. Os neurônios, eles têm partes, digamos assim. E aí ele tem um corpo central e tem um prolongamento. É bem parecido, não vou dizer parecido, mas a ideia é basicamente a mesma do espermatozoide. Vocês viram que o espermatozoide tem um corpo e uma cauda? Os neurônios têm basicamente isso, uma cabeça e um prolongamento. Esses prolongamentos, eles que saem da cabeça, eles são chamados de dendrito, não é detrito, é dendrito. E o prolongamento maior, como se fosse a cauda dele, a gente chama de axônio, tá bom? O sistema, a gente vai já ver a imagem para que vocês entendam melhor. O sistema nervoso, ele contém as células, os neurônios, né? E tem as células da glia.
Vou explicar isso melhor para vocês. Quem é o neurônio? O neurônio, como eu havia falado para vocês, é a célula nervosa. Ela é basicamente responsável por levar o impulso e trazer o impulso. É como se fosse a rede elétrica, sabe? O fio da casa de vocês que distribui a energia para os aparelhos. Então, o neurônio é como se fosse essa fiação, esse impulso, leva esse impulso e dessa forma essa célula nervosa consegue conduzir o comando para o cérebro e de volta para o teu corpo. O neurônio, ele tem um núcleo e tem divisões que saem basicamente como se fosse da cabeça, né, como se eu chamasse esse núcleo de cabeça, que eles são divididos em dois processos. Essas divisões, esses comandos, esses segmentos. Tem os dendritos e os axônios. Como eu havia falado para vocês, o axônio é aquela condução menor que sai do núcleo e o axônio é a prolongação maior, como se fosse uma cauda. Tá bom? Então vamos lá, prestem atenção. Vocês conseguem ver essa parte azul aqui no centro? Essa parte azul é o núcleo. Esses comandos menores que saem daqui são os dendritos. Esse comando maior é o axônio. E aí é importante que vocês saibam disso. Todo neurônio tem basicamente essa diagramação, tem basicamente essa estrutura. É uma coisa que eu espero que vocês não esqueçam nunca. Um neurônio nunca está ligado diretamente ao outro. Existe sempre um espaço mínimo, mas existe entre um neurônio e outro. Vocês conseguem ver a cabeça, conseguem ver a cauda, enfim. Todas essas divisões que existem, todos esses ramos, essas fragmentações, esses segmentos, eles vão se estar próximo, não vou nem dizer se ligar, porque eles não se ligam, eles vão estar próximo a outro neurônio, tá bom? Então não esqueçam disso, o neurônio ele nunca está ligado a outro, ele está próximo de outro, mas ele não está ligado, tá bom? O que é a fibra nervosa? A fibra nervosa é qualquer processo neuronal com axônio e dendrito. Ou seja, é quando o neurônio se está próximo, quero falar se liga, mas não esqueçam, não se liga, quando o neurônio está próximo da porção de outro. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Vocês conseguem ver esse dendrito aqui? Esse dendrito ele vai se ligar, vai estar próximo de um axônio. Esse dendrito aqui vai estar próximo de outro axônio. Esse dendrito aqui vai estar próximo de outro axônio. Esse outro está próximo de outro axônio, tá bom? E essa porção aqui vai estar próximo basicamente a outro dendrito. Todas as fibras do sistema nervoso possuem um envoltório, basicamente que a gente chama de células de Schwann, e fibrazinhas menores, que são as bainhas de mielina. Vocês conseguem ver essa estrutura verde aqui? Essa estrutura verde, tudo isso aqui, essa estrutura verde e esse segmento a gente chama de axônio. Essa estrutura verdezinha aqui que está no axônio a gente vai chamar de bainha de mielina e ela é muito importante. Por que a bainha de mielina é importante? Imagina só que vocês vão levar um recado para alguém. E uma pessoa está caminhando normalmente para levar esse recado e a outra está com mola nos pés, está pulando. Onde vocês acham que vai chegar primeiro para dar esse recado? A pessoa que está caminhando normalmente ou a pessoa que está com mola nos pés pulando? Muito provável que a pessoa que está pulando vai conseguir levar esse comando primeiro. Então a bainha de mielina ela é basicamente responsável por aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos. Ou seja, a bainha de mielina ela é formada de lipídio e ela vai aumentar a velocidade, fazendo com que esse comando chegue mais rápido ao local onde ele deve chegar. Então não esqueçam, a bainha de mielina que está no axônio tem uma função muito importante que a gente chama de condução saltatória, que é a responsabilidade de aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos elétricos, fazendo com que esse comando chegue mais rápido aonde ele deve chegar. Tá bom? E aí, quanto aos neurônios, eles são classificados, eles são divididos. Eles são divididos em aferentes e eferentes, ou sensitivo e aferente, ou motores e eferentes. Qual é a diferença deles? Os sensitivos ou aferentes, eles são neurônios que trazem impulso da pele para o sistema nervoso central. Então, quando alguém te toca e tu arrepia,
é sinal de que esse comando foi levado da tua pele ou de outros órgãos, como a dor, por exemplo, é levada para o teu cérebro, para o teu sistema nervoso central, para o teu encéfalo, na verdade, através dos neurônios aferentes. E os eferentes são aqueles que trazem, que levam os impulsos do sistema nervoso central para o músculo ou glândula. Então presta atenção. Quando tu é tocado por alguém, tu sente isso, é sinal de que o sistema nervoso central recebeu esse comando através dos neurônios aferentes ou sensitivos, tanto faz. Quando você sente uma pontada, uma fisgada, o músculo está, por exemplo, contraindo, você está sentindo alguma coisa de dor, ou eu estou tentando lembrar uma palavra que eu acabei de esquecer, mas enfim, quando o músculo está com cãibra, por exemplo, era essa palavra que eu queria lembrar. Quando o músculo está com cãibra, é sinal de que o sistema nervoso mandou esse comando para o músculo para que ele reagisse daquela forma, tá bom? E aí existem os interneurônios. Os interneurônios são os neurônios que se situam dentro do sistema nervoso central, né? E eles são responsáveis por receber os impulsos dos neurônios sensitivos, se comunicarem entre si, ou dos sistemas ou dos nervos motores. E aí, meninos, uma coisa que vocês precisam aprender. Vocês lembram que eu falei para vocês que um neurônio, ele nunca está ligado a outro diretamente? Ele está próximo de outro, mas ele nunca está ligado a outro. E aí, como é que esse comando vai passar de um neurônio para outro se ele não está ligado diretamente nesse outro neurônio, né? E isso a gente chama de transmissão sináptica. O que é a transmissão sináptica? São esses sinais, essa condutividade elétrica que passa de um neurônio para outro, para que de fato aconteça o comando. Ou seja, se esse comando saiu da pele e precisa chegar ao encéfalo, os neurônios precisam receber esses comandos, né? E aí quem que vai levar isso? Os neurônios aferentes. E aí o neurônio aferente precisa se comunicar com o outro neurônio para que esse comando chegue. E aí o que acontece? Existem as sinapses. O que são as sinapses? As sinapses são esses espaços de condutividade elétrica entre um axônio e um dendrito, que compõem o neurônio, que facilitam essas comunicações, tá bom? E quem são os receptores sensoriais? O receptor, ele é uma determinação, ele é um ponto periférico de um neurônio sensorial. E aí, o que ele faz, né? Ele é sensível a um estímulo. Por exemplo, quando você sente frio, quando você sente calor, quando você sente o gosto do alimento doce, quando você sente o azedo do limão. Então, existem receptores específicos para determinadas situações no teu corpo. E aí, esses receptores sensoriais, eles são responsáveis por te dar a resposta a partir daquele determinado estímulo, tá bom? Existem dois tipos de receptores. Os receptores para sentidos gerais, como por exemplo para dor, que tu pode sentir em qualquer lugar do teu corpo, para o frio, que tu pode sentir em qualquer lugar do teu corpo, para o tato, né? Onde tem pele existe tato, e os especiais da cabeça, ou específicos da cabeça, que são a visão, que você só vê com os olhos, a audição, que você só ouve com os ouvidos, o olfato, o equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho de equilíbrio mais à frente, mas o que eu quero que vocês entendam é quem são os receptores sensoriais e o que eles fazem. Eles são basicamente responsáveis por determinado comando, ou de traduzir determinado comando. Traduzir como assim? Se alguém toca em ti e tu sentir, isso é tato. E os receptores sensoriais vão traduzir esse comando de toque. E mais uma divisão, né? O sistema, como eu havia falado para vocês, lá no começo da aula, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
E aí, cada um desses componentes tem órgãos específicos que realizam, nem todos são órgãos, mas são componentes que realizam funções dentro do sistema nervoso. E aí, no sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo, e o encéfalo, ele é a porção maior que contém cérebro, bulbo, medula, enfim. E a medula espinhal, que é também uma continuação, digamos assim, do encéfalo. E o sistema nervoso periférico, que são os pares de nervos cranianos e raquidianos. Então, vamos lá. Quem é o encéfalo? O encéfalo é a porção composta pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Ou seja, o cérebro é uma porção do encéfalo. Ok? O cérebro ele não é todo o sistema nervoso central. Não esqueçam disso, existem componentes tão importantes quanto o cérebro para a realização de funções sensoriais ou específicas do sistema nervoso. O cerebelo também é muito importante, e o tronco encefálico, que é essa porção aqui que vai dar origem à medula, tem uma função de extrema importância para a manutenção da nossa vida. Então vamos lá falar de cada um desses itens, né? O cérebro, ele é dividido em hemisférios cerebrais, e dentro desse composto, né, de encéfalo, a gente tem ainda tálamo e hipotálamo, que compõem porções do cérebro. E ainda temos o cerebelo e o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então vamos lá. Quando eu falo de cérebro, é importante que vocês lembrem que existem 2 hemisférios cerebrais. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, já fizeram teste, é muito comum a gente fazer isso na adolescência. Qual hemisfério comanda o meu corpo? A minha personalidade. O lado direito ele é mais ele é mais sério. E aí, se o teu lado direito comanda, você vai ser advogado, enfim. Já o lado esquerdo é mais artístico. Se o lado esquerdo comanda, você vai ser uma pessoa ligada às artes, gostar de música, enfim. Eu confesso que, comprovado cientificamente, eu nunca li nada sobre isso, mas pode ser que com você dê certo. Então, o cérebro é formado pelos hemisférios cerebrais, o tálamo e o hipotálamo. O cerebelo é um componente único e o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, que tem funções especificíssimas. Então, vamos lá. Os hemisférios cerebrais, eles são compostos basicamente por uma estrutura repleta de sulcos, que é o cérebro. O cérebro ele tem esse comando claro dos centros nervosos, ou seja, todas as atividades sensitivas, como o toque, como o cheiro e até as motoras de movimentação são de responsabilidade do cérebro. A memória e a inteligência também estão localizadas no cérebro. Então é por isso que há problemas como o Alzheimer e o Parkinson estão diretamente ligados ao cérebro, porque eles são deficiências diretamente responsáveis pela diminuição da memória e pela diminuição motora, respectivamente. Durante o nosso desenvolvimento, durante o nosso crescimento, o cérebro ele se desenvolve, ele é uma substância de massa cinzenta. Vocês já devem ter ouvido falar nisso também, né? Tu não usa tua massa cinzenta, não, enfim. E também tem uma massa branca, que é a superfície que enrola-se sobre essa superfície cinzenta, tá bom? O cerebelo. O cerebelo ele está localizado logo abaixo do cérebro, e aí vocês conseguem ver, né? O cerebelo aqui nessa porção logo abaixo do cérebro, que está atrás do mesencéfalo, da ponte do bulbo. Ele tem duas porções, uma externa, que é formada de substância cinzenta, e a outra que é formada de substância branca, repleta de ramificações. E mais uma vez a gente tem uma estrutura chamada que ela tem muitas ramificações, e esses comandos a partir do cerebelo vão ser responsáveis por realizar atividades ou ações no próprio corpo. Quanto às funções, o cerebelo ele possui função de equilíbrio do corpo e coordenação de movimentos voluntários. Quando eu estiver falando já do cerebelo mais uma vez, eu vou falar disso porque é muito importante a gente lembrar de equilíbrio e de respiração, tá bom? Então o cérebro é formado de hemisférios cerebrais,
que são essas superfícies aumentadas nos mamíferos, né? Por isso a nossa cabeça é grande, porque o nosso cérebro é desenvolvido, talvez por isso a gente consiga se diferenciar dos outros animais, basicamente porque o nosso cérebro se desenvolveu e com isso a nossa memória, inteligência, capacidade de adaptação também aumentou. O tálamo, ele é responsável pelos impulsos nervosos, comandar esses impulsos e pelo comportamento emocional. E o hipotálamo, a gente já falou dele, vocês devem lembrar disso, lá na aula de sistema endócrino, que ele é muito responsável pela liberação de hormônios, né? Formação de hormônios e liberação de hormônios. Ele também vai controlar a temperatura corporal, vai regular o apetite, a osmolaridade, o sono e o comportamento sexual. Então, distúrbios no hipotálamo podem desregular o sono, podem trazer alterações no comportamento sexual, podem aumentar ou diminuir o apetite. Então, tumores nessa região podem causar problemas ligados a essas áreas, tá bom? No cerebelo, a gente tem a função de equilíbrio. Sabe? Por que você consegue se manter em pé? Porque quando você fica em pé, você não cai para um lado, para frente, para trás. Basicamente porque existe um equilíbrio, e isso também está dentro da orelha interna, que é responsável basicamente pelo equilíbrio, pelos movimentos rítmicos e a aprendizagem motora. O que é a aprendizagem motora? É basicamente a repetição de movimentos específicos. Então, se você consegue girar a mão em cima da cabeça e girar a mão na frente do abdômen em sentidos contrários, basicamente é porque o teu cerebelo está funcionando. E a gente tem o tronco encefálico. O tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. O mesencéfalo é responsável pelos reflexos visuais. Então, quando você ouve um barulho, você olha rapidamente. Quando alguém te chama, né, e você vai buscar onde que alguém está te chamando. Isso é função do mesencéfalo. E responsável também pelo centro da visão. A ponte é responsável pelo cruzamento das fibras nervosas. O que quer dizer isso? No teu corpo, tudo o que acontece no lado direito é comandado pela parte esquerda do cérebro. Tudo o que acontece do lado direito, pelo lado esquerdo do teu corpo, é comandado pela parte esquerda, pelo hemisfério esquerdo do teu cérebro. Basicamente, porque existe um cruzamento na ponte que permite que isso aconteça. E o bulbo? O bulbo é essa parte mais próxima à medula espinhal e ela é responsável pela respiração, pela frequência cardíaca, pela pressão arterial e por reflexos como vômito, deglutição, tosse e espirro. Meninos, isso é muito importante a gente falar disso. Basicamente porque o bulbo tem uma função de manutenção da vida. Ou seja, essa respiração, controle respiratório, a frequência cardíaca, ou seja, o batimento cardíaco, além da pressão arterial, são basicamente sinais vitais. Ou seja, são sinais que garantem a sobrevivência ou a vida, digamos assim. Então, o bulbo tem uma responsabilidade muito importante. E se acontece algum acidente, se acontece em algum tipo de trauma que rompe o bulbo ou traumatiza o bulbo, é sinais de que essas ações podem diminuir ou parar de funcionar, levando o paciente, o indivíduo, à morte. Tá bom? Então, aquilo que eu já falei para vocês, que a ponte está localizada entre o mesencéfalo e o bulbo, a função dela é basicamente ligar o cérebro aos outros componentes. O bulbo, ele tem responsabilidade de respiração, de reflexos vitais, como tosse, espirro, enfim. E a deglutição. No nosso corpo, a maior parte dos nossos componentes tem alguém para proteger ele. A pele, por exemplo, é um órgão de proteção. Ela existe para que basicamente as coisas não cheguem aos seus órgãos. Então, no cérebro, também, no cerebelo, né, o sistema nervoso central, ele também tem proteção. E essas proteções são feitas basicamente pelas meninges. E quem são as meninges, né? Essas meninges são membranas que protegem o encéfalo e a medula espinhal, que tem uma função muito clara de proteção. Elas são divididas em dura mater, aracnoide e pia mater. Elas estão desenvolvidas tanto no crânio, próximo ao crânio,
quanto dentro da medula espinhal. E entre elas, entre a aracnoide e a pia mater, existe um líquor. Quem é esse líquor, né? O líquor é um líquido que tem uma função muito clara de proteção, porque quando a gente caminha, é óbvio que o nosso cerebelo balança, é óbvio que o cérebro balança. E o líquor, ele tem essa função de proteção, é um líquido mais viscoso, que tem essa função de proteger também o cérebro. Então, o líquor, ele circula dentro dos ventrículos cerebrais, ventrículos são espaços, e serve para proteger o encéfalo e a medula de agressões. Ele fornece um suporte flutuante, visto que o cérebro ele tem um peso, né, quase de 1 quilo ou mais de 1 quilo, dependendo do indivíduo. Se ele for menor, ele vai ter um cérebro menos pesado, se ele for maior, vai ter um cérebro mais pesado. E esse líquido, ele circula por todo o meu sistema nervoso central, protegendo o meu cérebro de choques mecânicos. E aí, continuando o sistema nervoso central, a gente tem a medula espinhal. Quem é a medula espinhal, né? A medula espinhal é responsável basicamente por distribuir os comandos que vieram lá do cérebro, do bulbo, enfim, por todo o meu corpo. Então a medula espinhal ela vai descer no meio da coluna para distribuir esses comandos. Ou seja, a medula está localizada dentro do canal vertebral, da coluna vertebral, ela é uma continuidade do sistema nervoso central. Ela se inicia no forame magno. Quem é o forame magno? O forame magno é a primeira vértebra, C1, a cervical 1. É uma abertura que vai se ligar do crânio, da base do crânio, à cervical 1, e ela vai continuar até a parte, até metade, basicamente, da coluna vertebral. Até a altura da segunda vértebra lombar, tá bom? Essas são as estruturas que eu havia falado para vocês, só para vocês visualizarem as imagens. E aqui vocês lembram que eu falei para vocês, a substância cinzenta, a substância branca, da massa cinzenta ou massa branca que existe dentro do cérebro. A gente tem uma estrutura, só para apresentar que o cérebro, o cerebelo em si, a ponte, bulbo, mesencéfalo são localizados dentro do crânio, tá bom? Aqui é uma imagem que vocês conseguem visualizar da medula espinhal passando dentro da vértebra. Então, você lembra daqueles canais, daqueles buraquinhos, vamos dizer assim, que existiam dentro de cada vértebra? Então, esses canais, eles são basicamente para que a medula passe por dentro delas. Aqui a gente tem só a distribuição das meninges. E aí, quando a gente fala em meninge, né, a gente lembra de meningite. O que é a meningite? É a inflamação das meninges. Então, quando existe um agente etiológico que vai inflamar as meninges, que vai trazer dano às meninges, a gente chama de meningite. E por que a meningite traz muita dor de cabeça, traz vômito em jato? Basicamente porque as meninges estão localizadas perto do crânio, né? Sobre o crânio, na verdade, inferior ao crânio. Então, os danos são basicamente ao cérebro, porque as meninges existem para proteger o cérebro. Aqui é o líquor, e aí vocês lembram que eu acabei de falar do líquor, né? O líquor é aquele líquido que protege contra choques mecânicos. O líquor tem uma função muito importante, porque quando acontece a meningite, o líquor fica infectado. E aí, por isso que quando alguém está com meningite, esse líquor é usado para fazer a avaliação e o diagnóstico. E aí vocês podem encontrar também o nome desse líquor de LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, tá bom? O sistema nervoso periférico, eu estou me referindo basicamente a nervos. Os nervos, eles são canais, são fios que levam o comando até o corpo. O sistema nervoso periférico, ele é dividido inicialmente através da presença dos nervos. Ele é formado por 43 pares de nervos, em que são 12 que partem do encéfalo, que são os nervos cranianos,
e 31 que partem da medula e constituem os nervos raquianos e raquidianos, tá bom? Quanto às funções, eles são divididos em sensitivos e motores. Quem são os sensitivos? Os sensitivos são aqueles que conduzem o comando dos centros nervosos e que te fazem perceber o ambiente. Já os motores, eles transmitem ordens vindo do sistema nervoso para os músculos e secretam glândulas para a formação de hormônios. Então, o ponto X aqui é um nervo. É importante que vocês entendam o que é um nervo. O nervo é um canal, é um fio que leva e traz comandos, tanto para o sistema nervoso central quanto para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é basicamente formado de nervos, tá bom? Os nervos espinhais, eles são basicamente originados da medula. Eles são 31, sendo que eles são 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. E o conjunto de nervos a gente chama de plexo. É como se fosse um conjunto de fios, sabe? Pegar um monte de fio e junta ele. Depois desses fios vão se separar indo para cada lugar. Sabe na tomada na extensão? Não na extensão, não. Na distribuição de fios da tua casa, na caixa, né, de energia. Tem um monte de fio lá e esses fios eles se distribuem para vários lugares. É isso que o plexo é. O plexo é um conjunto de fios que se distribuem. Aí eu tenho o plexo cervical, né, que saem basicamente da região cervical, o plexo braquial, o lombar e o sacral. E eu tenho os nervos cranianos, que eles são muito específicos, meninas. Os nervos cranianos, eles são basicamente ligados ao encéfalo e eles têm funções muito claras. Eles são 12, cada um tem um nome. Não se preocupe se não vai trazer danos à vida de vocês, não saber o nome de cada um, mas é importante que vocês conheçam as funções. Então vamos lá. Qual é o nervo olfatório? A função dele é o olfato, sentir o cheiro, tem um nervo para isso. O nervo óptico tem basicamente como função a visão, o nervo oculomotor, que movimenta os olhos, o troclear, que também movimenta os olhos, o trigêmeo, que é responsável pelos movimentos da mastigação, da pele da face e do couro cabeludo. O abducente, ele tem a função também de movimentar os olhos. O facial, que tem a função de movimentação de riso, enfim, cara de triste, cara de choro e também o gosto. O vestíbulo coclear, que tem a função de equilíbrio e de audição. O glossofaríngeo, que tem função de movimentar os músculos da faringe e sentir o gosto. O nervo vago, que tem função da responsabilidade, né, de comandar a faringe, a laringe, as vísceras torácicas e abdominais. O nervo acessório, que tem função de movimentação do músculo trapézio, do esternocleidomastoide, dos músculos da faringe e da laringe. E o nervo hipoglosso, que tem como função movimentar a língua. É muita coisa, né? Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que existem os nervos raquidianos e os nervos cranianos. Os nervos raquidianos, eles saem da medula e os nervos cranianos, eles saem do encéfalo, tá bom? O sistema nervoso, ele pode ser, o sistema nervoso periférico, ele pode ser somático e autônomo. E aí é engraçado, porque tudo que o somático faz, o autônomo desfaz. Então, se um abre os olhos, o outro fecha os olhos. É basicamente essa a ideia. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso periférico somático, ele comanda os músculos esqueléticos, ou seja, ele é responsável por comandar tudo aquilo que eu comando. Lembra dos músculos que eu consigo realizar a movimentação, que são músculos voluntários? Então, esses músculos, eles são comandados pelo sistema nervoso somático, periférico somático. E o autônomo, como o próprio nome diz, aquele que faz tudo sozinho, né? Ele comanda os músculos involuntários, ou a parte involuntária do meu corpo também, como a formação de hormônios
através das glândulas. E o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele estimula as ações de energia e o parasimpático estimula as ações relaxantes. Aqui a gente tem aquela historinha que eu falei também, que tudo que um faz, o outro desfaz. Então, o que o simpático faz, o parasimpático desfaz. Em resumo, o sistema nervoso autônomo, ele vai auxiliar no controle da pressão arterial, na secreção gastrointestinal, como, por exemplo, a liberação do suco gástrico, como a liberação da bile, a produção de urina, na formação do suor, consequentemente regulando a temperatura corporal, tá bom? O sistema nervoso simpático, ele vai estar ligado diretamente às ações de mobilização de energia do corpo, e o parasimpático, ele é chamado também de crânio sacral. Ele é constituído de fibras nervosas que basicamente saem dos nervos cranianos e da região do sacro. Então, só um resuminho para vocês entenderem. Prestem atenção, vou voltar aqui. A divisão funcional, ou seja, a divisão de funções do sistema nervoso periférico, é dividido em somático e autônomo. O somático está ligado àquilo que eu comando, ou seja, aos músculos esqueléticos, todas as ações que eu comando no meu corpo. Já o autônomo, ele está ligado às ações que eu não comando, como, por exemplo, o músculo do coração, os músculos das vísceras e a formação de hormônios. O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele estimula as ações de estresse. Já o parasimpático, ele estimula as ações relaxantes. Então, prestem atenção aqui em resumão rapidinho. O parasimpático, ele contrai a pupila. O simpático dilata a pupila. O parasimpático, ele estimula a salivação. Então, quando você está salivando porque viu uma manga verde com sal, é função do parasimpático. Quem que diminui a salivação? O simpático, tá bom? Então, tudo que o parasimpático faz, o simpático desfaz. Algumas coisinhas, por exemplo, o parasimpático, ele contrai a bexiga, já o parasimpático relaxa a bexiga. O parasimpático promove a ereção, o simpático promove a ejaculação. E é isso, meninos, a gente fica por aqui até mais com as atividades.